No vasto e enigmático panorama da antiguidade, emerge uma figura que ecoa através dos milênios, envolta em lendas e mistérios. Enoque. Sua história, muitas vezes sussurrada nos corredores do tempo, carrega consigo segredos que desafiam nossa compreensão do divino e do humano. Ele não foi um patriarca comum. Sua jornada transcendeu as fronteiras da vida e da morte, conforme narrado em textos que por séculos permaneceram à margem das escrituras canônicas. Quem foi Enoque e por que sua existência continua a intrigar teólogos, historiadores e buscadores da verdade? A Bíblia nos oferece apenas vislumbres, mas são esses fragmentos que abrem portas para uma narrativa muito mais rica e complexa, uma saga que promete desvendar verdades ocultas sobre a origem do mal e o destino da humanidade. Prepare-se para uma imersão profunda na história de um homem que caminhou com Deus e viu o que poucos ousaram imaginar. A narrativa bíblica canônica sobre Enoque é concisa, quase enigmática, mas profundamente significativa. Gênesis 5:24 afirma: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Essa passagem, embora breve, é um poderoso testemunho da singularidade de Enoque. Ele foi o sétimo na linha de Adão, um elo crucial entre as gerações pós-Adão e o dilúvio. Sua vida, segundo o relato de Gênesis, durou 365 anos, um número que, para os antigos, carregava um simbolismo profundo, talvez associado ao ciclo solar e à ordem cósmica. Mas o que realmente significa andar com Deus? Essa expressão sugere uma comunhão íntima e contínua, uma devoção que transcendeu as preocupações terrenas, elevando Enoque a um patamar espiritual incomparável. Essa caminhada única preparava-o para uma revelação que mudaria sua vida e o destino de muitos. No entanto, é nos textos apócrifos, especialmente no livro de Enoque, que a história desse patriarca ganha contornos épicos e detalhes surpreendentes. Este livro, que não faz parte do cânone bíblico aceito pela maioria das tradições judaicas e cristãs, oferece uma janela fascinante para as crenças e cosmologias de uma era remota. Ele nos transporta para um tempo em que os véus entre o céu e a terra pareciam mais tênues e a interação entre o divino e o humano era mais direta. Segundo este livro, Enoque não apenas andou com Deus, mas foi levado em jornadas celestiais, testemunhando os segredos do universo e os planos divinos para a humanidade. Mas o que Enoque viu nessas viagens que o tornou tão especial? E por que seus escritos foram considerados tão controversos? Um dos pilares do livro de Enoque é a dramática história dos vigilantes, ou anjos caídos. Segundo a narrativa, um grupo de anjos, liderados por Semi-Razá e Azazel, desceram à terra no tempo de Jared, pai de Enoque, e se apaixonaram pelas filhas dos homens. Enoque 7:1-6. Essa transgressão, movida pela concupiscência, rompeu a ordem celestial e terrena. Eles ensinaram aos homens segredos proibidos, a fabricação de armas, a magia, a astrologia e a metalurgia. Conhecimentos que, em vez de elevar a humanidade, a levaram à corrupção e à violência. Essa união impura resultou no nascimento dos Nefilins, gigantes que, segundo o livro, eram seres de grande poder e destruição, preenchendo a terra com maldade e opressão. A presença dos Nefilins e a disseminação dos ensinamentos proibidos mergulharam a humanidade em um abismo de depravação. A terra clamava por justiça e a violência se espalhava sem controle. O livro de Enoque descreve um cenário de caos e desespero, onde a injustiça e a corrupção reinavam supremas. Os gritos dos oprimidos subiam aos céus, e a corrupção dos vigilantes e de seus descendentes atingiu níveis insuportáveis.
Esse período sombrio preparava o terreno para uma intervenção divina, um julgamento que viria para restaurar a ordem e a justiça. Mas como Deus responderia a essa terrível transgressão? E qual seria o papel de Enoque nesse processo? Diante da crescente corrupção e da lamentação da terra, a ira divina se acendeu. O livro de Enoque detalha a decisão de Deus de purificar a terra através de um grande dilúvio, um evento que erradicaria a iniquidade e os nefilins, dando à humanidade uma nova chance. Essa decisão não foi arbitrária, mas uma resposta à completa degradação moral que se havia instalado. A destruição que viria era um ato de amor e justiça, um recomeço para uma criação que havia se desviado drasticamente de seu propósito original. Mas antes que o dilúvio viesse, Deus tinha uma tarefa especial para Enoque, uma missão que revelaria a ele os mais profundos segredos do universo. Enoque, por sua retidão e sua comunhão com Deus, foi escolhido como mensageiro divino. Ele recebeu a missão de repreender os vigilantes e anunciar-lhes o seu julgamento iminente. Enoque 12:4-6. Essa foi uma tarefa perigosa e de enorme responsabilidade, pois Enoque deveria confrontar seres celestiais que haviam caído em desgraça. A narrativa descreve Enoque, munido da autoridade divina, entregando as palavras de condenação aos anjos rebeldes que se lamentavam e tremiam diante da sentença. Essa cena é um testemunho da coragem e da fé inabalável de Enoque, que não hesitou em cumprir a vontade de Deus, mesmo diante de tais adversários. Sua fidelidade seria recompensada de uma forma extraordinária. Após cumprir sua missão de repreender os vigilantes, Enoque é levado em uma série de viagens celestiais, revelando a ele os segredos da criação e do cosmos. Ele testemunha a ordem divina do universo, a magnificência dos céus e a beleza indizível dos seres celestiais. O livro de Enoque descreve com detalhes vívidos as diferentes esferas celestiais, os anjos que as habitam e as leis que regem o cosmo. Essas jornadas não eram meramente contemplativas, eram uma forma de instruir Enoque sobre a verdadeira natureza de Deus e a vasta extensão de sua criação. Mas o que mais Enoque aprendeu sobre o futuro da humanidade durante essas revelações divinas? Em suas visões celestiais, Enoque não apenas contemplou a criação, mas também testemunhou os mistérios do julgamento final e o destino dos justos e dos ímpios. Ele viu os lugares de tormento preparados para os anjos caídos e para aqueles que seguiram seus caminhos de iniquidade. Mas também vislumbrou a glória reservada para os fiéis, as moradas de luz e paz que aguardavam aqueles que andaram em retidão. Essas revelações sobre o futuro são um tema recorrente no livro de Enoque, oferecendo uma perspectiva única sobre a justiça divina e a esperança da redenção. Para Enoque, essas visões eram um prenúncio do que viria, um chamado à vigilância para as gerações futuras. Enoque também recebeu revelações sobre a vinda do Messias, uma figura central na escatologia judaica e cristã. Ele profetizou sobre o Filho do Homem, que julgaria a humanidade e estabeleceria o reino de Deus na terra. Essa profecia, embora não esteja presente no cânone bíblico, ressoa com as descrições messiânicas encontradas em outros livros proféticos. Segundo o livro de Enoque, o Messias seria a personificação da justiça e da misericórdia divina, trazendo salvação aos justos e condenação aos ímpios. Essas revelações messiânicas conferem ao livro uma dimensão profética, antecipando eventos que se desdobrariam séculos depois. Uma das profecias mais intrigantes no livro de Enoque é a que descreve o dilúvio e a destruição que ele traria.
Enoque é instruído a alertar Noé, seu bisneto, sobre a catástrofe iminente e a orientá-lo na construção da arca. Enoque 89, 9. Essa passagem conecta diretamente o livro de Enoque com a narrativa canônica do dilúvio, fornecendo um contexto mais amplo e detalhes adicionais sobre os eventos que levaram a essa purificação global. A visão de Enoque sobre o dilúvio não é apenas um relato histórico, mas um lembrete vívido das consequências da desobediência e da necessidade de um recomeço. O livro de Enoque também aborda as complexas questões sobre a origem do mal e a natureza do pecado. Ele oferece uma perspectiva teológica única sobre como a transgressão dos vigilantes e a disseminação de seus ensinamentos perversos corromperam a criação. A narrativa sugere que o mal não é apenas uma abstração, mas uma força ativa que pode influenciar e destruir. Ao expor a raiz do mal, o livro convida à reflexão sobre a responsabilidade humana e a importância de escolher o caminho da retidão. Essa compreensão profunda do mal ressalta a necessidade de uma intervenção divina para restaurar a ordem. Apesar de sua popularidade e influência em certos círculos, o livro de Enoque foi gradualmente excluído do cânone bíblico da maioria das tradições judaicas e cristãs. As razões para essa exclusão são complexas, envolvendo debates teológicos, questões de autoria e a percepção de que o livro continha elementos que não se alinhavam completamente com a doutrina estabelecida. No entanto, sua presença em algumas coleções, como a da Igreja Ortodoxa Etíope Teuvarredo, e suas citações em outros textos antigos, como a Epístola de Judas, Judas 1, 14 e 15, atestam sua relevância histórica e sua influência sobre as primeiras comunidades cristãs. Essa exclusão levanta a questão: o que se perdeu ao deixar de lado esses ensinamentos? A Epístola de Judas, um livro do Novo Testamento, cita diretamente o livro de Enoque, validando sua existência e, para muitos, sua autoridade profética. Judas 1, 14 e 15 afirma: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou também destes, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Essa citação é um dos argumentos mais fortes a favor da relevância do livro de Enoque, mostrando que ele era conhecido e respeitado por alguns dos primeiros autores cristãos. O livro de Enoque exerceu uma influência considerável sobre a escatologia e a demonologia judaicas e cristãs primitivas. Muitas das ideias sobre o julgamento final, a ressurreição dos mortos, a vinda do Messias e a natureza dos anjos caídos encontraram eco e desenvolvimento nas tradições que se seguiram. Embora não canônico, ele forneceu um rico substrato para a compreensão desses temas complexos, moldando a cosmovisão de muitas comunidades religiosas. Suas narrativas sobre os vigilantes e os nefilins, em particular, deixaram uma marca indelével na imaginação religiosa da época, contribuindo para a visão de um mundo em constante batalha entre o bem e o mal. A descoberta de fragmentos do livro de Enoque entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, a partir de 1947, foi um marco significativo para o estudo do livro. Essa descoberta confirmou a antiguidade do texto e sua circulação entre as comunidades judaicas do período do Segundo Templo. Os manuscritos de Qumran continham várias cópias do livro, atestando sua popularidade e sua importância para o grupo que os preservou. Essa redescoberta reacendeu o interesse acadêmico e teológico pelo livro de Enoque, permitindo uma análise mais aprofundada de seu conteúdo e sua influência.
A tradução mais completa do livro de Enoque é a versão etíope, conhecida como Primeiro Enoque, que se tornou parte do cânone da Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo. Essa preservação ininterrupta do texto por séculos é um testemunho da sua importância para essa tradição cristã. A versão etíope é a base para a maioria das traduções modernas do livro e oferece uma visão inestimável sobre a sua integridade e conteúdo. Essa preservação etíope contrasta com a perda de outras versões mais completas em outras línguas, destacando a singularidade dessa herança. O livro de Enoque oferece lições espirituais profundas e atemporais, mesmo para o leitor contemporâneo. Ele nos convida a refletir sobre a importância da retidão, da obediência a Deus e das consequências da desobediência. A história dos vigilantes e dos nefilins serve como uma poderosa parábola sobre o perigo do poder sem responsabilidade e da corrupção moral. O livro também nos lembra da soberania divina e do julgamento final, incentivando-nos a viver de forma justa e a buscar a comunhão com o Criador. Como podemos aplicar essas lições em nossa própria jornada espiritual hoje? Apesar de sua natureza apócrifa, o livro de Enoque continua a ser uma fonte de inspiração e debate para teólogos, estudiosos e fiéis. Ele desafia nossas concepções sobre o cânone, a história bíblica e a natureza do divino. Sua riqueza narrativa e suas profundas reflexões sobre a origem do mal, a justiça divina e o destino da humanidade o tornam um texto de valor inestimável para aqueles que buscam uma compreensão mais ampla da fé. A história de Enoque, seja em sua forma canônica ou apócrifa, permanece como um convite à contemplação e à busca por verdades mais profundas. A figura de Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado, transcende as páginas dos livros e se torna um símbolo da busca humana pela transcendência. Sua vida, marcada por uma comunhão íntima com o divino, inspira-nos a buscar uma relação mais profunda com o Criador. A história de Enoque nos lembra que a fé não é estática, mas uma jornada contínua de descoberta e transformação. Ela nos desafia a olhar além do óbvio, a questionar o que nos foi ensinado e a buscar a verdade com um coração aberto. A história dos vigilantes e dos nefilins, embora apócrifa, ecoa temas universais de tentação, queda e as consequências da escolha errada. Ela serve como um poderoso lembrete de que as ações têm repercussões, não apenas para o indivíduo, mas para toda a criação. A narrativa nos convida a examinar nossas próprias escolhas e a considerar o impacto de nossas ações no mundo ao nosso redor. É um conto que nos adverte sobre a natureza do mal e a necessidade de resistir às suas seduções. As visões de Enoque sobre o julgamento final e a vinda do Messias nos oferecem uma perspectiva escatológica que ressoa com muitas das profecias bíblicas canônicas. Elas nos lembram da promessa de justiça divina e da esperança de um futuro onde a retidão prevalecerá. Essas profecias, embora não canônicas, servem como um lembrete da seriedade da vida e da importância de viver em conformidade com a vontade de Deus. Elas nos impulsionam a refletir sobre nosso próprio destino e a nos preparar para o encontro com o divino. A jornada de Enoque, de um homem que caminhou com Deus a um mensageiro celestial e profeta de grandes revelações, é um testemunho da forma como Deus se comunica com a humanidade. Ele nos mostra que a revelação divina pode vir de formas inesperadas e que a fé pode nos levar a lugares que jamais imaginamos. A história de Enoque é um convite à aventura espiritual, uma jornada de descoberta que nos leva a lugares inexplorados da mente e do coração. A relevância do livro de Enoque hoje
reside em sua capacidade de nos fazer questionar, de nos inspirar a buscar o conhecimento e de nos lembrar das grandes verdades espirituais que permeiam a existência. Ele não é apenas um texto antigo, mas um espelho que reflete as complexidades da fé, da moralidade e da busca por significado. Ao explorar suas páginas, somos convidados a uma jornada de autodescoberta e aprofundamento espiritual. Sua mensagem ecoa no presente, impulsionando-nos a uma reflexão mais profunda. A história de Enoque, em sua totalidade, nos oferece uma lente única para entender a complexidade do universo e o papel da humanidade nele. Desde os primórdios da criação até as profecias do fim dos tempos, Enoque nos guia por um caminho de revelação e discernimento. Sua jornada é um testemunho da profunda conexão entre o céu e a terra, e da maneira como o divino se manifesta na história humana. Ele nos lembra que há mais no universo do que podemos ver, e que a fé é a chave para desvendar esses mistérios. Ao chegarmos ao final desta jornada pelo livro de Enoque, somos confrontados com a magnitude de sua história e o impacto de suas revelações. A vida de Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado, nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa própria existência e propósito. As verdades que ele testemunhou, os segredos que lhe foram revelados, nos desafiam a ir além do que é visível e a buscar uma compreensão mais profunda do divino. O livro de Enoque é um testemunho da capacidade humana de transcender o ordinário e de buscar uma comunhão mais profunda com o Criador. É uma história que, embora muitas vezes relegada às margens, continua a reverberar com poder e relevância em nossos dias. Ele nos lembra que a verdade é multifacetada e que a busca pelo conhecimento espiritual é uma jornada contínua. Sua mensagem permanece um convite à exploração e ao questionamento, abrindo portas para novas perspectivas e compreensões. A saga de Enoque, os vigilantes e os nefilins, é mais do que um conto antigo. É uma poderosa parábola sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas acarretam. Ela nos convida a uma profunda autoanálise, a considerar como nossas ações se alinham com a vontade divina. O livro nos impele a viver vidas de retidão, a buscar a justiça e a proteger a criação de Deus. Como você se sente inspirado a aplicar essas lições em sua vida? Deixe seu comentário abaixo e, se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais explorações profundas das verdades bíblicas.